Oi, meu nome é Carol, tô de novo aqui no canal das meninas do Paves. Meu pai se chama Irineu, homem preto, minha mãe se chama Maria Aparecida, uma mulher branca vinda de Londrina, e aí a minha família é colorida. Minha família por parte de pai é muito preta, em todos os sentidos culturais que isso se dá, e aí com certeza essa é uma das minhas maiores referências. E minha mãe não preta, ela foi a mulher que mais incentivou o olhar para mim como uma garota preta, desde não deixar, através de incentivos insistentes ao longo de uma vida inteira, sobre o meu cabelo e sobre a cor da minha pele, mas também questões práticas do dia, sobre levar documento ao sair, não colocar a mão na bolsa dentro da loja, falar bem, para mostrar para as pessoas de que a gente vinha de um lugar de uma estrutura de afeto, de uma estrutura de incentivo. E aí não consigo não pensar na letra do Racionais, que fala como a gente pode ser 10 vezes melhor se a gente está 100 anos atrasado. Meu nome é Rosimari Sena Alves, sou natural de Salvador, Bahia. Aqui em São Paulo eu trabalho como técnico de saúde bucal, porque eu acho que vários colegas já devem ter falado bastante coisas, mas tem algumas experiências que eu acho importante pontuar, até mesmo para servir de plataforma para outros jovens negros e jovens pobres também, né? Porque a partir do momento que a cor da pele indica que você é negro, seja pardo, você é negro de qualquer forma. E quando eu tinha 7 anos, lá em Itinga, Lauro de Freitas, na Bahia, eu sempre fui assim muito, assim, tipo relações públicas. Participava de tudo e tinha o concurso da Rainha da Primavera e tinha o concurso da Rainha do Milho, que era no mês de junho. E foi feita uma pré-seleção para ver as pessoas que iriam concorrer e eu fui uma das mais votadas. Só que aí essa professora, que era responsável pelo concurso, ela me disse uma coisa interessante. Ela viu que eu tinha um maior número de votos, praticamente eu seria a rainha do milho, e daí ela veio conversar comigo. Me chamo Leila Valéria, tenho 53 anos, tá? Sou auxiliar técnica de enfermagem, mas enfermeira de formação, enfermeira pós-graduada em oncologia. A respeito, falando assim no geral, se tratando de preconceitos vividos do dia a dia, né? E assim, o preconceito existe em todos os lugares, assim, já me vi em situações, em alguns locais, de discriminação, mas nunca me fizeram, isso nunca me fez desistir, nem nunca me feriu por nada. Eu sou mais velha de 4 irmãos, e eu vivenciei isso com o meu irmão mais velho. Meu irmão passou por uma situação que ele chegou em casa e chorou demais. Daí ela veio conversar comigo. Minha mãe fazia umas tranças bem grossas, assim, né? E daí ela falou o seguinte: Rose, você não pode ser a rainha do milho. Ela passava assim a mão no cabelo, né? A coroa não vai caber, né? A coroa não vai caber. Tem que ser uma menina assim com cabelo mais lisinho, sabe? E assim um pouquinho mais clarinha, não vai caber pra você. Aí eu falei: ai, tudo bem, professora. Mas aí ela falou: mas tudo bem, então eu vou ter que abrir mão? Ela falou: meu amor, você vai ter que passar a vez. Eu falei: tudo bem. Ela: mas não se preocupa, porque no mês de agosto, que é o dia do folclore, você vai ser o Saci. Olha que legal, você tem tudo a ver. Você é magrinha, né? Não precisa, tem a cor negra, então vai estar tudo bem. A gente só vai pôr uma fitinha vermelha no seu cabelo. Então, de uns anos para cá, venho refletindo, habilitando isso no meu circuito familiar, de amigas pessoais e também no trabalho, discussões sobre questões de negritude. Acho que com certeza são questões que mexem com todas as pessoas negras, mesmo as que nem se identificam nesse lugar ou não se colocam num lugar de militância. Mas todo mundo tem história difícil, triste, marcante para contar. Eu acho que eu só repetiria mais do mesmo e com certeza choraria aqui no vídeo. E aí, do contrário, quero só dizer que não é fácil seguir com esse discurso, não é fácil seguir nessa linha de incentivo e militância, porque independente de sermos a maioria no nosso trabalho, ainda precisamos nos justificar sempre. Ainda é difícil dizer que o racismo estrutural e o lugar do racismo, ele é provocador de sofrimentos intensos, e isso causa uma modificação, ou deveria causar, no modo de olhar e de entender toda essa população que no território da Brasilândia também é muito gigantesca, é muito acendida. Chegou em casa e chorou demais. Vindo do trabalho, vindo do serviço, ele foi abordado por policiais
uma noite assim, tava chuvosa, frio, e assim, nós éramos na fase dos 16, 17 anos. E ele vindo, ele trabalhava, do trabalho ele ia estudar, e estava muito frio. E os policiais pararam, fizeram uma abordagem, abriram a bolsa dele, jogaram marmita no chão. A minha sorte, a sorte nossa, que a gente tinha um vizinho, que não era negro, mas nos conhecia. Sempre falou, se vocês são, assim, pessoas exemplares. Esse vizinho foi e interviu. Ele falou, imagina, como que vai abordando assim? E achou que ele estava carregando alguma coisa, ele estava carregando marmita. Essa noite, meu irmão chorava, porque foi chamado negrinho, não sei o quê. Esse meu irmão chorou tanto de ódio, que daquele dia em diante, ele falou, de hoje em diante, nunca mais eu vou ser parado por um policial na rua. Ele foi estudar. Ele comia livro, porque na época, assim, não tinha computador, não tinha nada, e eu sempre incentivando. Aquela noite ele chorou a noite inteira, e eu, por ser mais velha, falava, larga a mão de ser besta, você vai mostrar que você pode, nós podemos fazer o que nós quisermos. Legal, eu gostava, porque assim, eu sempre fui... eu não conseguia ver o preconceito ainda, eu não tinha noção disso, né? Porque eu achava assim que o mundo era todo mundo alegre, todo mundo era irmanados, então eu não conseguia ver isso porque eu tinha lá um núcleo familiar que meus avós, meus pais sempre valorizaram os filhos, né? As nossas potencialidades. Em contrapartida, lá em Salvador, a gente ouviu muito, a gente ia pra escola, era chamada de nega do cabelo duro, dente de cavalo, porque os dentes eram grandes e branco, Saci Pererê, né? Aí depois veio aquele cantor Luiz Caldas, né? Que valorizou demais, né? Com aquela nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Não tinha nada. Ele se formou, passou lá em Mogi, foi assim, quando foi fazer OB, passou na primeira, e aí se diferenciou no local de trabalho, assim, foi fazer vários concursos, fez assim, tudo. Hoje em dia ele tem um diferencial, e ele falava, eu vou estudar, eu vou ser gente. Nunca mais ninguém vai me parar. Hoje em dia ele fala, eu tenho meu bom carro, eu tenho a minha casa. Quando ele fala, é abordado, ele fala, ainda faço questão de usar vidro filmado, porque a hora que para ele abre e põe a credencial para fora. Então as pessoas acreditavam que você ser negro, criado sem mãe, a tendência é o quê? Ou você vai ser bandido, ou você não vai estudar. Eu tenho um dos meus irmãos é sociólogo, o outro é advogado, a minha irmã fez serviço social. Então assim, nós tivemos um diferencial. E, enfim, e o outro momento lá em Salvador também, eu já crescia, eu fiz ensino médio, né? Teoricamente eu seria uma empregada doméstica, né? Como a maioria da população negra, isso a gente está falando em 93, 91, imagina, outro século, né? E aí minha mãe disse, não, você não vai ser empregada doméstica, né? Vamos mudar esse ciclo dessa família. E aí ela viu num centro comunitário batista, lá em Salvador, um curso de auxiliar de odonto, na época era auxiliar de dentista. E daí eu fui fazer a prova, passei, minha mãe me ajudou na condução e fiz o curso de auxiliar de dentista. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu não precisei ser empregada doméstica. Eu fui trabalhar num consultório odontológico de uma dentista. Mas nesse consultório também, aí vem os entraves, né? E daí eu usava um cabelo totalmente natural, amarrava um lenço, né? E daí ela falou assim, então, Rosa, eu gostei de você parece ser bem dinâmica, né? Eu não era gorda, porque também isso era importante para ela, não fumava, não era gorda, era ágil para ela, né? Mas tinha um problema no cabelo, né? Porque ela falou que a touca não cabia dentro do cabelo daquele jeito. E eu tinha que alisar, mesmo porque eu era uma negra. Ela falou, você é uma moreninha bonita, tem uns traços mais finos, se você alisar, você vai ficar parecendo uma morena. E aquilo, assim, me incomodou, mas eu precisava do emprego, né? Então a gente se submete, aí eu tive que alisar. Só que assim, eu vim de uma família que eu aprendi muito a me aceitar. A minha cor da pele é essa, eu sou negra. E assim, nunca deixe que ninguém pisar em você pela cor da sua pele. Porque a cor da sua pele não quer dizer nada. Porque o meu sangue é vermelho como o do outro também é. E assim, eu cresci numa família de mulheres. E assim, minhas tias assim, foram mulheres muito guerreiras. E elas sempre nos colocaram para se defender. Te chamar de negrinho na escola, essas coisas, saiba se colocar. E aí tem um trecho que eu acho fundamental, que ecoa dentro dos brasileiros uma voz muito forte que grita, não somos racistas, racistas são os outros. Eu venho aqui para dizer que é chegada a hora não só dos negros se reafirmarem, mas é chegada a hora das pessoas brancas
olharem e abrirem mão de uma série de privilégios que sustentam essa relação tão desproporcional entre a população preta e a população branca aqui no Brasil. Homens negros é isso, né? Assumam sua negritude, independente do cabelo ser... Não é a questão do cabelo ser liso ou caracolado, você tem que se assumir, tem que entender, conhecer quem é você, né? Ler um pouquinho das pessoas negras que sedimentaram tudo isso que hoje o negro consegue ter esse espaço, né? E se valorize, se ame, né? Tenha uma espiritualidade, porque isso é muito importante, porque nossa dignidade foi muito destituído o máximo, né? Começou com os nossos documentos, né, que foram apagados, a gente não sabe nem, não temos como saber corretamente nossa origem, de onde viemos corretamente, porque tudo isso foi tirado da gente. Mas uma coisa que eu acho que não tirou é a força de vontade, o negro é isso. E eu agradeço a oportunidade, parabéns hoje por mais um dia em comemoração a Zumbi. Obrigada. Então eu quero hoje vir aqui compartilhar com vocês um livro de uma autora preta, uma autora filósofa. É um livro muito simples, escrito de um jeito usual, e eu trago esse livro no sentido de dizer que nós pretas temos nos revistos, temos nos olhados, apoiado umas às outras, e aí é chegada a hora das pessoas brancas se verem no seu lugar de privilégio e branquitude. É chegada a hora da gente ter uma reparação do modo de olhar, de existir, de se projetar para frente. A gente não tá aqui porque a gente quer. Fomos obrigadas a estar no lugar de desmérito e a gente quer diferente a partir da insistência entre todo mundo discutir o que é fundamental, o racismo estrutural. Bom, é isso, não vou me alongar, que eu acho que esse assunto mexe muito comigo. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Quem não puder comprar, eu empresto o livro. Um beijo.